Podcast Os Bastidores da História de Ita. Apresentação: Éder Gama. Convidado: o historiador e escritor Francisco Gomes da Silva. Episódio 1: Personalidades históricas de Itacoatiara. Segunda parte: Mendonça Furtado e o sítio Itacoatiara. A arqueologia nos mostra que o sítio Itacoatiara teve uma grande importância. Era altamente povoada, densa, né? A arqueologia nos mostra isso. E o sítio de Itacoatiara sempre esteve presente, né? Você poderia comentar um pouco mais? Posso, mas é o seguinte, para a gente não perder a cronologia, nós estamos primeiro nos referindo ao sítio Mataurá, lá no Rio Madeiro, onde foi iniciada a história de Itacoatiara, a missão jesuítica mandada construir pelo Antônio Vieira, que era o assessor do Dom João VI de Portugal, Dom João IV, perdão, e eles fundaram ali. E como o Mamorini, impressionado com a perseguição dos sertanistas, dos militares que estavam naquela altura a serviço de Portugal para maltratar e para matar, eles se deslocaram a primeira vez para Canumã. A história de Itacoatiara, ela é focada desde o início numa missão itinerante, como foi Borba. Borba foi uma missão itinerante, como foi Fonte Boa, como foi Tefé, foram quase todas as cidades do Pará. Missões que se instalaram num determinado local, mas por questões de segurança, né? Por questões sanitárias, né? Esses índios, para melhorar a situação de estabilidade até emocional dos seus companheiros, eles preferiram se transferir para determinados locais. Então, vamos falar depois sobre o sítio Itacoatiara para não atropelar. Há essa transferência primeiro de Mataurá, que foi fundada em 1683, em 1691 se transfere para Canumã, já que mais perto de onde nós estamos. Depois, em 1696, para Abacaxis, onde Mendonça Furtado vai encontrar. E Mendonça Furtado, que já vinha com aquela ideia de transformar a futura Itacoatiara numa espécie de capital da Amazônia Ocidental, viu que lá em Abacaxis não tinha condições operacionais e até geográficas para ser ali a capital, para proteger a região, porque eles temiam que os espanhóis viessem através do Madeira para tomar esse espaço. Eles temiam que os holandeses descessem o Orinoco, pegassem o Rio Branco e o Rio Negro e tomassem o espaço que era ali dominado por Manaus, que ainda não existia. Manaus é mais nova do que Itacoatiara. Eu lhe pergunto, uma questão estratégica. Existia forte em Itacoatiara? Não existia. Mas o que aconteceu? Aí ele transfere o Mendonça Furtado, a comunidade de Abacaxis, para a margem do Rio Amazonas. Exatamente, okay. No sítio Itacoatiara. Que eu acho que isso é um tema que nós vamos depois falar na passagem do Mendonça Furtado por aqui. Então quem foi Mendonça Furtado, doutor? Como foi que ele chegou? O Mendonça Furtado, ele foi o maior estadista da Amazônia no século XVIII. Era um homem extraordinário. Ele nasceu na Vila Viçosa, próximo de Serpa em Portugal. Hoje é uma cidade de Serpa. É bem desenvolvida, eu fui lá, eu conheço Serpa. Recentemente eu falei por telefone com o presidente, com o prefeito de Serpa, sugerindo a ele que ele ajudasse Itacoatiara, fazendo uma espécie de convênio para jovens de Itacoatiara, intelectuais, professores, artistas, irem passar um tempo em Serpa portuguesa e Serpa mandar alguém para cá, um intercâmbio cultural. Legal. Quem quiser ir a Portugal, já tem essa referência. De Serpa vai por onde? Perto de Lisboa? Onde fica? Perto do Tejo ali, naquela direção, Tejo, né? Perto ali do Tejo. E aí ele nasceu ali perto de Serpa. E aí ele veio desenhando na sua cabeça
que ele era a ordem de Portugal, estava no decreto português, de que todas as comunidades da Amazônia tinham que ter nomes portugueses. Era o decreto Pombalino. Né? Pombalino. Por exemplo, Silves. Silves, o nome primitivo era Saracá. Passou a ser Silves em homenagem a uma cidade portuguesa. Santarém. Cidade de Saracá. Santarém. Era a vila de Tapajós. Passou a ser Santarém em homenagem à cidade de Santarém. Barcelos, no Rio Negro, né? Aqui Itacoatiara, eles tiraram o nome Itacoatiara e botaram Serpa, né? E o Mendonça Furtado, ele ficou tão impressionado com na verdade era a vila de Nossa Senhora do Rosário de Serpa. De Serpa, que era o nome de cidades portugueses, mais o nome até do santo padroeiro. Até isso nós esnobamos na Amazônia toda. Parintins, ela foi primeiro Tupinabarana, né? Mas aí ela não aproveitou o lugar de Tupinabarana lá no Igarapé, no Paraná, de Tupinabarana, e ela veio aqui para frente no Rio Amazonas. Ela não seguiu essa trajetória. Mas veja bem, aí Itacoatiara, ela teve isso, mas depois vamos falar do Mendonça Furtado com mais propriedade. Sim. Então, teve esse decreto Pombalino, Mendonça Furtado veio. O senhor, assim, nas suas leituras, tem algum fato assim que lhe chamou a atenção em relação a essa viagem do Mendonça Furtado até a cidade? Tem uns fatos assim históricos e tem uns curiosos até assim humorísticos, né? Repetindo, Itacoatiara, ela é uma das poucas cidades da Amazônia que tem o nome de santo. Belém foi a primeira. Belém, o nome de Belém, na ata portuguesa, é Santa Maria de Belém do Grão-Pará. E aí só tem a Nossa Senhora do Rosário de Serpa. Está na ata, na Biblioteca de Lisboa, a ata dizendo isso, que o nome da vila de Serpa era Vila de Nossa Senhora do Rosário de Serpa. Mas vamos à sua pergunta sobre o Mendonça Furtado. Ele era um grande estadista. Ele tinha uma visão àquela altura impressionante, né? Ele desenhava, construía aqui a capital da Amazônia Ocidental, porque eles pensavam que isso aqui, esse mundo inteiro que vinha de Belém, do Pará, até no Rio Negro, ela seria um país. Porque na realidade eram dois estados que existiam na América Portuguesa. Era o estado do Brasil, com sede em Salvador, e o estado do Grão-Pará e Maranhão, primeiramente com a capital em São Luís e depois em Belém. A professora Marilene Correia, né, uma das grandes estudiosas da Amazônia, fala de o país das Amazonas. O país das Amazonas. Minha colega, fantástica aquela mulher. Academia, minha colega de academia, e nós fizemos uma dupla há 2 anos atrás no Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, ela presidente e eu vice-presidente. Fizemos uma coisa fantástica, trouxemos muitos intelectuais do Rio de Janeiro, São Paulo, para palestrar para nós em Manaus, e debates e tal. Fizemos um simpósio com todos os institutos históricos da Amazônia. Mas voltando ao Mendonça Furtado. Mendonça Furtado idealizava fazer aqui, repito, a capital da Amazônia. Então ele viu que em Abacaxis não havia condições operacionais e geográficas de trazer. Então ele transferiu para o sítio Itacoatiara. O que ele diz quando ele veio instalar a vila, que já estava no decreto dele, que tinha que ser Vila de Serpa, em homenagem à cidade dele, lá em Portugal. Ele era de Serpa? Ele era de Vila Viçosa, vizinha de Serpa. Ah, ok. Vila de Serpa. E hoje ele está enterrado em Serpa. Morreu. O senhor viu o túmulo dele? Fui o túmulo dele. Olha aí. Dele, né? Itacoatiara, onde tem coisa, Itacoatiara eu vou lá. Bom, então aí o que acontece? Aí ele aconselha os itacoatiarenses naquela altura, através de uma carta escrita em 4 de julho de 1758, dizendo: por que vocês não escolhem o sítio Itacoatiara, que fica 2 dias de viagem daqui, 2 dias de viagem lá de Abacaxis, no Rio Madeira, para cá? Ele escreve essa carta.
Essa carta eu registro num dos meus livros. Lembrando que 2 dias de viagem naquela época Era na canoa. em caravela. Era, né? na canoa. Naquela altura da caravela que vinha do Ricaço de Belém. Ah, ok. Mas as Amazônias na Ubá, né? Na canoa Na feita, canoa mesmo. feita vamos dizer, de tronco de madeira, cavado no tronco de madeira. Né? Era um negócio terrível, né? Pois bem, então aí eles, no dia 18 de abril de 1758, eles chegam e se instalam aqui. Eles fazem um grande roçado ali onde é a Praça da Catedral. Eles instalam a capelinha de madeira e palha. E eles esperam o Mendonça Furtado para vir inaugurar. Porque o sonho do Mendonça Furtado era decretar que ali seria a capital da região. Então o Mendonça Furtado veio, né, a mando de Portugal para esta área. E aí a viagem dele tem algum fato curioso que o senhor gostaria de destacar para nós? Aí? Eu dizia que ele veio para cá, mandado do irmão, ele voltou para Portugal para ser ministro, e o primo dele, o Melo e Povos, instalou a Vila de Serpa, né? Mas voltando um pouco no tempo, 5 anos antes, nós falamos há pouco da instalação da Vila de Serpa em 1759. Mas em 1754, a primeira viagem que ele fez à Amazônia, ele veio e ele parava em determinados portos para descansar, pernoitar, e ele trazia, que era comum, naquela altura a igreja andava de mãos dadas com o governo português. Havia o padroado, que era um sistema em que a igreja era quase que empregada do governo português. Os padres eram remunerados pelos reis. Então ele vem de Portugal, assume em Belém a governança do estado da Amazônia, do Grão-Pará e Maranhão, e sobe o Amazonas para pegar o Rio Negro para fixar a divisória entre Portugal e Espanha. O padre, além da função religiosa, ele tinha a função de ser o cronista da viagem, né? Ele era o cronista da viagem. Ou seja, aquele que fazia os diários. Era o diário e mais. Ele era o confessor do rei, ou confessor do ministro. Porque a ordem era essa. Os reis, todo mundo tinha que se confessar, tinha que assistir missa e tal. E então, porque naquela altura a igreja mandava no mundo, né? A igreja era forte. Então ele vem para cá e ele pernoita no sítio Itacoatiara. Mas na vinda, a região amazônica, como sempre rica e naquela altura mais do que hoje, ela tinha muito peixe e tinha muita tartaruga. E a tartaruga, ela era um condimento que os portugueses adoravam, porque ela oferecia a possibilidade do guisado, do sarapatel, né? do frito, do assado. Né? Fácil de transportar. Fácil de transportar. Corria ali, a praia era cheia, de repente corria, matava, fazia ali a refeição e ia embora. Viração, né? A viração e tal e coisa. Então eles chegam ali perto de Santarém, em Tapajós, eles fazem um almoço, né? Um almoço daquele jeito, com tartaruga e tudo. E o padre José da Gama, que era o confessor do Mendonça Furtado, ele exagera no sarapatel e dá uma dor de barriga desgraçada no padre, e ele teve que ficar em Santarém se tratando da diarreia, e o Mendonça Furtado subiu com a sua comitiva e colocou um outro padre substituto que vinha na comitiva para ser o confessor e o homem que fazia as missas na viagem. Eles se instalam ali no Jauari, no sítio Jauari, e eles ali dormem à noite. De manhã cedo, 6 horas da manhã, fazem a missa costumeira, e o Mendonça Furtado grava na pedra que estava ali próximo, era verão, a data de 1754. E ali vinha o representante da igreja, vinha o batalhão policial de Lisboa, 200 homens que iam ficar quartelados no Pará, aliás, na fronteira do Alto Rio Negro. E eles, para registrar também a história, era um registro que ficava na beira do rio, a data de 1754, grafada pelo Mendonça Furtado, mostrando que o governo português esteve ali. Aí os militares escrevem a palavra tropa, para mostrar que os militares estiveram ali, e a igreja botou uma cruz para mostrar que a igreja esteve ali.
Ou seja, foi grafado em 3 mãos ali. Em 3 mãos. É a pedra histórica que está de frente à catedral, né? Mas ali também tem outra data, de 1744, que 10 anos antes. É mesmo? Tinha vindo outro sertanista que foi também para o Rio Negro em missão, Francisco Xavier de Moraes. E olha só, como tem Chico nessa história. Em 1744 vem o Francisco de Moraes. Em 1754 o Mendonça Furtado, que era Francisco Xavier de Mendonça Furtado, né? Isso deixa a gente até bem orgulhoso. Os Chicos estão na história do tempo. Bom, então o padre lá fica com a disenteria dele, o Mendonça Furtado vem, o Mendonça Furtado grava na pedra histórica aquelas datas todas que simbolizam histórias fundamentais da Amazônia. Essa pedra está de frente à catedral e ele sobe lá no Rio Negro e ele faz lá aquela cerimônia da divisão da Espanha com Portugal. Chico, disenteria parece que ela está presente na história do Brasil. Dom Pedro, né? Como que foi a história? Ele quebrou o corpo, como é essa história? O Dom Pedro II, primeiro também, ele fazia aquelas viagens a cavalo lá no Rio de Janeiro e levava no bolso dele, isso a Meire Del Priore escreve, né? Sim. Nos bolsos dele, pedaços de frango assado, guisado, né? E eles eram assim, mal educados, grosseiros, comiam ali na viagem, enxugavam a mão na casaca, né? E de vez em quando dava uma disenteria, eles saíam do cavalo e iam para o mato fazer a necessidade. Quebrava o corpo, né? Quebrava o corpo, né? Então, o Mendonça Furtado é isso, né? Foi um grande estadista, escolheu aqui a Vila de Serpa em homenagem à cidade, próxima a onde ele nasceu, né? E depois nós vamos contar a trajetória da Vila de Serpa, né? Sim, e é interessante que a partir do momento que há a instalação, e nós sabemos que o governo português, o intuito dele era colonizar para poder garantir fortuna para a capital. Podcast Os Bastidores da História de Ita. Realização Éder Gama. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apoio Prefeitura de Itacoatiara. Juntos pra gente crescer.